Boa noite. Estão me ouvindo bem, vendo bem? É uma alegria estar aqui mais uma noite para conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos refletindo acerca da coletânea de preces espíritas. Hoje nós estudaremos sobre a oração dominical, a oração que Jesus ensinou para nós. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e rogar a Deus, nosso Pai. Vamos ver a natureza que Deus criou, o mar, a praia, o céu azul, as nuvens, uma cachoeira, a mata verde. Rogamos, Senhor, esteja conosco em nossos lares, amparando-nos a todos nós e a nossa família consanguínea ou espiritual. Aonde os nossos familiares estiverem, que a vossa bondade, que o vosso amor alcance a todos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos a nossa reunião pública do Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba. Sejam bem-vindos. Que a espiritualidade possa estar em nossos lares, nos amparando, nos ajudando. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, oração dominical. Prefácio, uma introdução, uma explicação sobre essa oração dominical. Os espíritos recomendaram colocar. Deixa eu abaixar aqui. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces, é a que coloco em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus. Essa prece, ela está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade,
na sua simplicidade. Com efeito, sobre a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Então, vamos entender o que isso daqui quer dizer, né? Então, ele está aqui, é uma introdução. Toda a explicação das preces aqui, nesse capítulo, ela tem um prefácio, que é uma introduçãozinha, uma explicação sobre o assunto. E depois vem falando sobre a prece. Então, aqui ele fala que os espíritos recomendaram, né, a oração dominical, o Pai Nosso, que seria à frente de toda a coletânea. Vai ter vários modelos de prece, vários. Só que a primeira é o Pai Nosso, que eles falam de oração dominical, tá? Essa oração está lá no Evangelho de Mateus. Então, ela é como não só como uma prece, mas como um símbolo. É a prece que é colocada em primeiro plano, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão. Então, a prece mais organizada, concisa, né? Tá tudo ali certinho. Não tá passando nem a mais, nem a menos. Está correta. Então, ela é verdadeira obra-prima de sublimidade na sua perfeição, na sua simplicidade. O Pai Nosso, se você for observar, é uma oração, ela é perfeita, né? Com palavras simples, sinceras. Ela vem falar tudo aquilo que a gente precisa conversar com Deus, com o nosso Pai. E ela também, o que o Pai Nosso faz? Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, nós temos os deveres, dever para com Deus, dever de filhos de Deus, né? Nós temos as nossas obrigações perante Deus, perante a criação, perante aqui o planeta, nós como espíritos, nós como seres encarnados. Então, a gente tem o quê? Deveres do homem para com Deus, né? Temos deveres para conosco mesmo. São deveres que a gente não tem como delegar para outra pessoa, passar para outro. Não tem jeito. Essa tarefa é minha, é nossa. Cabe a nós fazer. Não tem como terceirizar. E existem aqueles deveres para com o nosso próximo. Deveres que nós temos obrigações com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Então, são tarefas, são deveres que cabe a nós. Então, nós temos nós temos deveres para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo, tá? E aqui ele fala assim, que o Pai Nosso, essa oração dominical, o que ela faz? Ela encerra uma profissão de fé. Boa noite, Isabel Cristina, boa noite, Osvaldo, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo todos que estão aqui nos assistindo nesta noite. Uma boa noite para vocês. Que Deus, que Jesus, Maria de Nazaré, que a espiritualidade superior possa estar em nossos lares, que o nosso anjo da guarda possa estar cuidando de nós e do nosso lar e da nossa família e de todos que nós amamos. Então ele diz que o Pai Nosso, nós estamos estudando sobre o Pai Nosso. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Então, é fé, confiança em Deus. Quando eu falo, Pai Nosso, né? Quando eu falo com meu Pai,
Eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar. Eu tenho que ter certeza que Deus existe. Essa confiança nele. E a prece, o Pai Nosso, ela pode ser um ato de adoração. Nós podemos estar adorando a Deus, adorando a Jesus, Maria de Nazaré, né? Adorando. Aqui ele fala, é um ato também de submissão, de se curvar perante Deus. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. O pai sempre é mais velho, o pai sempre sabe mais do que o filho. O filho sempre, ele vem antes do pai. Ele é uma criatura, ele é uma criação do pai. Então Deus, para nós, a gente tem que ter esse ato de adorar a Deus, adoração e submissão. Aceitar que ele é o nosso pai, criador de tudo que tem no universo. Não cai uma folha de uma árvore sem que o pai queira. Então nós devemos entender tudo que acontece, muitas vezes, tudo é com a permissão de Deus. Nada de ruim, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Boa noite, Lei, seja bem-vinda. Então, assim, Deus, não é que nós vamos cruzar os braços e esperar tudo acontecer, não. Está tudo sobre os desígnios dele. Nós temos que acertar os nossos passos no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade, no caminho do perdão, no caminho da paz, da humildade. Se nós usarmos os nossos passos neste caminho, muita coisa boa pode acontecer conosco. Se eu enveredar pelo caminho do ódio, da mágoa, da vingança, do rancor, do egoísmo, do orgulho, o que vai acontecer? Da violência, do crime, muita coisa ruim pode acontecer comigo. Por quê? Porque é da lei de Deus. Agora, se eu encaminhar no bem, muita coisa boa pode acontecer. Deus está ali junto comigo. Não é Deus que vai me punir. Não é Deus que pune nós. É nós que escolhemos o caminho errado. A gente quer. A gente gosta do vício. A gente gosta da coisa errada. Gosta de passar a perna nas pessoas. Gosta de maltratar. Gosta de humilhar. Então, essas coisas más, essas coisas ruins, elas voltam para nós. É da lei de Deus. Eu estou nessa sintonia de coisa ruim. Mas se eu estou na sintonia de coisas maravilhosas, não, eu vou trabalhar, não, eu vou perdoar, não, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou fazer aquele favor. Se a gente está sempre ajudando, sempre fazendo bem, é da lei de Deus. É isso que vai vir para nós. Então nós temos, é isso que ele está falando aqui, ó. A prece, ela é um ato de adoração e submissão. O pedido das coisas necessárias da vida. O que a gente pede na prece? Né? Nós vamos estudar pedacinho por pedacinho. Então, as coisas que a gente precisa na vida é o que a gente pede na prece. Tá? Aqui ele fala, e o princípio da caridade. Porque através da prece, a gente vai pedir pelas outras pessoas também. Então, a gente vai estar fazendo caridade. Se eu fizer uma prece para alguém que está em dificuldade, que está em sofrimento, alguém que já desencarnou, essa prece vai ser um alento. Essa prece, eflúvios de paz, de amor, vai envolver essa pessoa. Então, a prece, ela tem o seu princípio de caridade. A gente pode fazer a caridade através da prece do Pai Nosso. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Então, através da prece, eu posso pedir para alguém, né? Eu vou pedir por alguém que está em dificuldade, alguém que está doente, alguém que está acamado, alguém que está em sofrimento. Então, isso daí, se eu estou pedindo para ele, é da lei de Deus, vai voltar para mim. Então, é da lei de Deus. Se eu estou fazendo em intenção a oração
por alguém, intencionado em ajudar, favorecer alguém, da própria lei isso vai voltar para mim, porque é da lei de Deus. Tudo aquilo que a gente faz para os outros volta para nós. Tá cansado de ouvir isso daí, né? Tudo que a gente faz volta para nós. É da lei de Deus. Por isso, vamos plantar o bem, vamos fazer caridade, vamos fazer favor, vamos perdoar, vamos amar para a gente ser feliz. Entretanto, em razão mesmo de sua brevidade, o sentimento profundo e encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Então, muitas vezes, a gente ele está falando aqui, que a oração, ela é muito rápida, ela é muito breve. O que nós precisamos fazer? A gente tem que pôr sentimento na oração. Se você falar ela, como aqui está falando, como uma fórmula, só da boca para fora, e repetindo muitas vezes, sem nem prestar atenção o que cada frase quer dizer, isso não vai ter valor nenhum. Por quê? Isso não importa. Aqui está falando. Ainda usa os números cabalísticos. Vou fazer 3 Pai Nosso, eu vou fazer 7 Pai Nosso, 9 Pai Nosso. Não tem isso. E aqui ele já fala. Então, é como se a gente fosse usar a prece do Pai Nosso como uma magia. Você está fazendo um ritual, você fala tantas vezes. Isso não tem valor. A prece, como nós já falamos de outras vezes, a prece é o pensamento. O valor na prece é o pensamento. É nós ligarmos. Quando a gente faz a prece, a gente conversa, a gente fala com alguém. Ou eu falo com Deus, ou eu falo com Jesus Cristo, ou eu falo com Maria de Nazaré, ou eu falo com meu anjo guardião, ou eu falo com meu mentor, meu protetor espiritual. Então, quando a gente faz a prece, a gente está endereçando a alguém. E é através do pensamento. E tem que ter a vontade, o sentimento nessa oração. A gente pode até fazer essas preces que já estão prontas, né? Tipo prece de Cáritas, do Anjo Ismael, a de São Francisco de Assis, o Pai Nosso, eu posso fazer. Mas cada palavra, cada frase que eu estiver falando, eu tenho que entender o significado de cada frase. Pai Nosso, que estais nos céus. Aqui, essa frase, ela já traz uma mensagem. Ela está dizendo alguma coisa para nós. Então, cada frase, cada pedacinho traz uma explicação, traz uma informação, traz alguma coisa que está querendo dizer, né? Então, é isso. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntada a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Então, aqui, o que a gente vai aprender? Ele vai explicar um pedacinho do Pai Nosso, pedacinho por pedacinho, as frases, e vai dar uma explicação do que quer dizer aquele pedaço, aquela frase do Pai Nosso. Então, vamos lá. Deixa eu só ver a hora.
Então, aqui diz assim, prece, ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, vamos entender o que essa frase do Pai Nosso quis dizer para nós. O que ela quis dizer? Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não glorifica, e insensato aquele que não vos rende ações de graça. Então, aqui está a explicação do Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, cremos em vós quando a gente diz, tudo revela o poder de Deus, tudo revela a vossa bondade. A harmonia do universo, vamos analisar o universo, observar as estrelas, o sol, a lua, os planetas, a harmonia do nosso planeta, a natureza. Quando a gente observa tudo isso, o que a gente vê? A gente vê a sabedoria de Deus, a gente vê a prudência de Deus, a gente vê a previdência, né? Que supera todas as faculdades humanas. Não tem um homem mais sábio, o mais inteligente do planeta da Terra, ele não chega aos pés de toda a criação, de tudo que Deus fez. Não chega. Então, se a gente parar e olhar e observar os céus, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus providencia a nossa vida, as coisas boas para acontecer para nós. Ele sempre nos ajuda e nos ampara, sempre, sempre. Aqui ele ainda fala assim, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço, e por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Então, se nós observarmos as plantas, os animais, as formiguinhas, os animais maiores, os astros, o Sol, os planetas, a nossa galáxia, o planeta Terra, se a gente for observar, nós vamos ver o quê? A prova da existência de Deus, a prova da solicitude de Deus. Basta olharmos à nossa volta, basta olharmos para o nosso corpo de carne. Olha a perfeição, olha a harmonia que existe nesse corpo, né? No funcionamento de tudo. Então, orgulhoso, então aí ele ainda fala assim, cego é aquele que não reconhece as obras de Deus. Aquele que não enxerga, que não vê Deus como Criador, né? Orgulhoso é aquele que não vos glorifica. Quem não glorifica Deus, a sua criação, a sua bondade, sua misericórdia, são pessoas ingratas, são pessoas orgulhosas. Aliás, são pessoas orgulhosas. Por quê? Porque elas não querem entender que Deus é o nosso Pai, que Deus é mais, que Deus é maior, que Deus criou tudo que tem no universo. E também, quem não acredita em Deus é ingrato, aquele que não vos rende ações de graça. Aquele que não diz, obrigada, Pai, obrigada, meu Deus, eu te rendo graças por tudo que tenho, por tudo que sou. Né? Então, nós temos que nos ser submissos a Deus, porque é o nosso Pai.
Ele tudo faz pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso bem-estar. Então, mais um pedacinho a gente tem. Aí o Pai Nosso, temos outro trecho. Venha o vosso reino. Senhor, testes aos homens leis cheias de sabedoria, e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Olha só. Então, Senhor, então foi dada aos homens leis de sabedoria que fariam a sua felicidade. Então existem leis no universo. As leis materiais, físicas, as leis civis da sociedade e tem as leis divinas, as leis de Deus. Se todos nós cumpríssemos as leis, o que aconteceria? Nós seríamos felizes. Por que a gente não é feliz? Porque a gente não cumpre, porque a gente quer burlar, porque a gente quer passar a perna nas pessoas, a gente quer ganhar mais do que o outro. Se cada um tivesse o que é seu, se cada um amasse a todos, não haveria briga, não haveria dissensões, não haveria infelicidade, todos seríamos felizes. Mas não é isso que existe. Nós ainda estamos aqui para aprender a amar. A gente não sabe amar. A gente não sabe amar nem os nossos familiares. Nem os que estão grudados conosco, colados em nós, a gente não sabe amar a todos. A gente fala que ama a todos com igualdade, mas não ama. Você ajuda um, não ajuda o outro. Você sorri para um e faz cara ruim para o outro. Então, a gente ainda não sabe amar. Nós não sabemos perdoar. Então, o amor ainda está muito distante dos nossos corações. E é por isso que a gente é infeliz. É por isso que a gente sofre. Porque a gente não ama, a gente não perdoa, a gente não ajuda as pessoas. A gente é egoísta, a gente é orgulhoso, é vaidoso. Então, é isso que ele fala aqui. Venha o vosso reino. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Que reino que é esse? O reino de amor, o reino de paz, o reino de caridade, de humildade, o reino do perdão. Então venha a nós o seu reino. O reino de Deus é um reino de amor, né? É o amor. O que impera no universo? O amor. O amor é que impera no universo. Nós temos que aprender a amar, a gostar de todos, do feio, do bonito, do rico, do pobre, de todos, de todos. Então aqui ele diz assim: com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Então, se realmente os homens aplicassem, executassem as leis, haveria paz e haveria justiça. Haveria paz por quê? Porque o maior, o mais forte, ele não ia pisar no mais fraco. Ele não ia passar a perna no que está em dificuldades. Aquele que tem muito, ele aproveita nas épocas difíceis. Para quê? Nessas épocas difíceis, eles aproveitam e faz os bons negócios, passa a perna nos mais fracos, nos que estão em dificuldades. Aquele que está em dificuldade, aí que você passa a perna, aí que você faz um bom negócio. Então, se a gente fosse mais justo, aplicasse a lei de justiça, fôssemos justos, iguais com todos. O que é a justiça? Usar da igualdade com todos. A gente não usa da igualdade com todos. Para um a gente é de um jeito, para outro a gente é de outro. Para o amigo, a lei dá-se um jeito. Para o inimigo, para aquele que eu não gosto, a lei com todo o seu rigor. Então isso não é justiça. É uma justiça que a gente faz dependendo de quem a gente gosta. Então, não é isso que está falando aqui no Evangelho. Então, nós temos que aprender.
nós temos que aprender a fazer para que reine a paz, reine a justiça. Eu estive lendo hoje, falando sobre uma pesquisa das crianças hoje, na atualidade, que hoje mais crianças passam fome, mais crianças estão desamparadas, mais crianças estão sem lares. Então, a gente pode ajudar, a gente pode fazer alguma coisa. A gente precisa se ajudar uns aos outros. Aqui ele fala, com essas leis se ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. Então, com as leis humanas, com as leis divinas, a gente deveria usar elas para ajudar mutuamente. Quantas vezes nós passamos no sinaleiro e vemos pessoas sentadas pedindo água, comida, um dinheiro? São pessoas, muitas vezes, que perambulam pela nossa cidade, sem ter um lar, sem ter uma casa, sem ter nada. Tem a roupa do corpo e muitas vezes nada mais. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós viramos o rosto. Nós não queremos ver essas pessoas. Só que nós devemos ajudemos as pessoas uns aos outros. Porque um dia a gente pode precisar de ajuda. E é tão bom quando a gente está em dificuldade que alguém vem, estende a mão e ajuda-nos. Então vamos ajudar as pessoas. As leis de Deus, elas são feitas para quê? Para que a gente aprenda a amar. Vamos amar, vamos ajudar as pessoas. Então aqui ele diz, as leis, se nós praticássemos, se ajudássemos mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem, o forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagá-lo. Então é como eu disse, o forte, aquele que tem poder, aquele que tem dinheiro, ele aproveita do fraco, ele aproveita do que está abaixo dele. Ele passa a perna, ele faz a pessoa está em tanta dificuldade, tantas, que ela se sujeita, que ela aceita aqueles negócios mais indecentes, aqueles negócios que é um absurdo. Por quê? Porque eles não têm outra saída. Então, o que é isso? Isso é a falta de amor, é a falta de justiça. Nós podemos negociar, nós podemos viver aqui na Terra, mas a nossa vida, ela tem que ser baseada na justiça, no amor. A gente tem que ser justo, correto. O que é a justiça? Você tem que dar aquilo que é dele. Você tem que dar aquilo que é dele. E não aquilo que eu acho que ele merece, que é o que a gente faz. Muitas vezes eu acho que ele merece um nada. Aquilo vale nada. Se a gente puder, a gente arranca até o sangue, o suor da pessoa. Não é assim. A gente tem que ser justo. Tem que dar aquele o que ele merece, o que é dele de verdade. E não o que eu acho que é, né? Se fosse comigo, vamos colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, se fosse eu naquele sinaleiro pedindo comida, se fosse eu naquele sinaleiro desorientado de tanto sofrer, se fosse eu. E se alguém me ajudasse, não ia ser tão maravilhoso? Seria maravilhoso, a gente ia ficar feliz demais da conta. Então nós temos que ajudar. A gente reencarnou aqui, foi para isso. Então é por isso que ele fala, venha o vosso reino. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de justiça, de felicidade, de paz. E para isso, a gente tem que fazer isso com as pessoas. O forte tem que sustentar o fraco. Quem está melhor ajuda aquele que está em dificuldades maiores do que as nossas. Nós não podemos passar, ver os necessitados e virar o olho, virar o rosto. Não quero ouvir, não quero ver essas pessoas. Não,
eu tenho que ajudar, eu preciso ajudar, porque eu posso também estar naquela situação, em alguma reencarnação, em alguma vida. Então eu preciso ajudar, a gente tem que ajudar. A gente não pode deixar esse coração nosso de pedra ficar duro, não. Tem que amolecer esse coração. Aqui ele fala assim, ó, evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Então, muito mal pode ser evitado. Muito, muito. Se evitasse abusos, existe muito abuso. A pessoa vai trabalhar, ela trabalha horas e horas a mais. Ela trabalha... deixa eu mudar a minha internet. Obrigada, Nair, por me avisar. Só um minutinho. Eu troquei a internet. Melhorou? A Nair melhorou um pouquinho mais? É porque eu estava com a internet lá de fora. Eu tenho uma lá, uma extensão, e essa internet aqui, que é mais pertinho de onde eu estou. Melhorou um pouquinho? Dá para ouvir melhor? E agora? Tudo bem? Obrigada. Obrigada. Quando for assim, me avisa. Obrigadão. Então, se a gente evitasse muitos males, o que aconteceria? Muitos males podem ser evitados. Por quê? Por causa de abuso. Por causa dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. A gente abusa, a gente excede. Então, a gente tem que colocar no lugar. Às vezes, um trabalhador trabalha muito mais do que aquilo que deveria. Tudo a gente excede, nada pode ter excesso. Tudo tem um limite, tudo tem a quantidade, tudo tem o tanto. Então, a gente tem que analisar bem as nossas atitudes, as nossas ações. O que a gente faz na nossa vida? Porque muitos males... eles podem ser evitados. Tudo que a gente fizer de mal, de ruim para os outros, isso vai voltar para nós. É o que a gente está plantando e é o que nós vamos colher. Então temos que analisar bem as nossas atitudes. Coloca no lugar do outro. A medida para sabermos se estamos no caminho certo é colocar no lugar do outro. Será que se fosse comigo eu ia ficar feliz? Né? Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Então, olha só, o evangelho é claro. Desculpa, que ele fala, todas as misérias deste mundo vem da violação de vossas leis. Então, que miséria tem? Quantas pessoas passam dificuldade? Quantas crianças na rua? Quantas coisas horríveis que a gente vê na nossa cidade, no Brasil, no mundo. A gente for parar para olhar. E tudo isso vem de onde? Da violação das leis. A gente burla a lei, a gente infringe as leis, né? A gente não cumpre a lei. Quando você não cumpre a lei, a coisa dá errada. Então é isso que ele está falando. Porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Porque é a lei de Deus. Muitas vezes existem coisas que a gente burla aqui na Terra. Existem leis,
Existem coisas que a gente faz escondido. Faz escondido, ninguém fica sabendo. Ah, eu vou roubar esse pouquinho de dinheiro. Ah, eu vou desviar isso daqui. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas a lei de Deus, tudo é computado. Tudo é marcado. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que prestar contas a Deus. E é da lei. Aquilo de ruim que você faz, volta para si. Então, nós temos que entender que a gente tem que andar direito, que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que ser correto. Nós temos uma necessidade urgente da prática do amor. Nós temos que praticar o amor, ajudar as pessoas, fazer o bem. Aqueles que não gostam de nós, vamos deixar para lá, problema dele. Não vamos importar com a vida das pessoas, vamos perdoar, vamos mudar de vida, né? Então a gente tem que entender isso daí, porque é isso que ele está falando. Se eu não cumprir as leis da terra, as leis divinas, eu não vou ter o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vai, eu não vou ter ele no meu coração. Aqui ele diz, venha o vosso reino, o reino de amor, o reino de Deus, o reino de perdão, o reino de caridade. Então, se eu quero esse reino, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar a caridade, eu tenho que praticar o amor, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso continuar sendo da mesma forma que eu sou. Mesma pessoa, pessoa má, pessoa que faz coisas ruins, aquela pessoa que acha que vai dar um jeitinho e tudo vai ficar bem. Não, a lei de Deus, ela marca tudo. Tudo é computado. E depois a gente tem que prestar contas sobre tudo que a gente fez, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos. Tudo nós vamos ter que prestar contas a Deus. A gente vai responder, porque tudo tem consequência. Pensamento bom tem consequência boa. Pensamento mau, consequência má. Palavras más, consequências más. Palavras boas, consequências boas. Ações de amor, consequências de amor. É da lei, é de Deus. É a lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço é o que volta para mim. Se a minha vida tá ruim, então eu tenho que mudar. Tenho que transformar o meu coração, eu tenho que modificar. Do jeito que eu tô fazendo, tá tudo errado. Não tá dando certo, tá tudo errado, tá ruim. Se a minha vida não tá melhorando um pouquinho, é porque tá tudo errado, eu tô fazendo errado. Ou eu tô pensando errado, ou eu estou falando errado, ou eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo coisas, eu não estou cumprindo as leis civis, as leis do mundo, aqui da minha cidade, do meu estado, do meu país, ou eu não estou cumprindo as leis divinas, as leis de Deus. Então, nós temos que estar de acordo com as leis de Deus, para que nós possamos ir para o reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, meu Pai, que está em todos os lugares, santificado seja o vosso nome. Que o nome de Deus é santo, porque Ele é o nosso Pai, que nos ama, que provê, que nos ajuda, que faz tudo por nós. Nós somos a criatura de Deus, os filhos de Deus. Será que esse Pai não nos ama? Nos ama muito, muito e muito. E Ele espera que a gente possa ser bom, possa crescer, possa evoluir. Então, santificado seja o nome de Deus. Eu não vou usar o nome de Deus para fazer coisas ruins, né? Venha o vosso reino. Como que o reino de Deus pode chegar até nós? Nós temos que mudar. A gente tem que transformar. Tem que deixar de ser uma pessoa viciosa, de uma pessoa má, uma pessoa que não ajuda, orgulhosa, egoísta, e mudar.
ser uma pessoa boa, caridosa, humilde, que perdoa, misericordiosa. Então a gente tem que mudar. Eu quero o reino de Deus dentro de mim. Então eu tenho que transformar, eu tenho que modificar. Então, por hoje, ela é bem extensa, essa lição, ela é bem extensa. Vamos terminar só esse trecho do Pai Nosso, e aí na próxima semana a gente continua, tá bom? Vamos continuar. Aqui diz assim, ó, é muito bem explicado, né? Olha só que maravilhoso. Vem clarear as nossas mentes, entender o que ele quer dizer com o Pai Nosso, né? Com a oração dominical. Ele diz assim: destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Então, para o animal que está em evolução, o que Deus deu? Deu um instinto. O instinto, o que o animal faz? Ele busca aquilo que é necessário, ele não busca supérfluo. Ele está com fome, ele vai atrás do alimento. Ele alimentou, saciou. Ele vai buscar alimento novamente quando ele necessitar, né? Ele vai procurar um abrigo da chuva, do frio. Então ele tem o que, o animal? O instinto. O instinto vai fazer com que ele possa buscar tudo aquilo que for bom para a sua existência. Só que aí ele fala assim: mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência. Deus deu a inteligência e a razão. Destes, então o que Deus deu para nós? A gente tem um instinto de medo, o medo disso, o medo daquilo, perigo. Tem o fogo, eu não ponho a mão no fogo, chego lá perto, eu já tiro minha mão. Isso é instintivo. Isso é para o nosso sobrevivência. Então todo mundo tem. Só que além do instinto, nós temos o quê? Nós temos a inteligência e a razão. A gente é inteligente, a gente raciocina. Olha o tanto que o homem evoluiu. Nós temos casas, prédios, né? Pontes, a tecnologia, a ciência, as artes. Então tem assim uma evolução muito grande que o ser humano conquistou através do quê? Da inteligência. Ele tem uma inteligência e essa inteligência faz com que ele possa ter melhorias para a sua vida, né? Ter ganhos, melhorias científicas, tecnológicos. Boa noite, Neide, seja bem-vinda. Então, assim, temos a nossa razão. O que é a razão? É nós observarmos, discernirmos o certo do errado, o bom do mal. A gente tem razão, a gente raciocina, questiona. Isso é ter razão. Não é alguém fala pra gente, não, isso aqui é verde. E a gente tá vendo que é vermelho. Não, isso aqui não é verde, isso aqui é vermelho. Então, a gente tem que ter raciocínio, razão. Tem que ter essa coisa de questionar. A gente não é só ter a inteligência e aceitar o que o outro fala e pronto, acabou. Não. Nós também busca desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa razão. Aqui ele diz, destes também Deus, o que Deus deu a mais para nós também? A liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Então Deus, Ele deu também para nós, o que Ele deu a mais para nós do que nos animais? Não é que Ele deu, é porque nós estamos num estágio mais avançado do que os animais. Então nós vamos evoluindo, vamos desenvolvendo, vamos tendo habilidades maiores do que os animais. Então ele está dizendo isso.
que Deus, além de dar para nós, a gente tem instinto, tem inteligência, tem razão e dá também a liberdade de observar ou infringir. Então eu tenho a liberdade de cumprir a lei ou não. Eu posso cumprir a lei. Eu tenho essa liberdade de quê? De observar ou de infringir. Eu posso cumprir a lei. Ou então não cumprir a lei. Eu sou livre para escolher. Só que aí ele fala assim, ó. Eu posso escolher entre o bem e o mal. Ah, eu tô na vontade, eu quero comer tanta besteira, comer tanta bobagem que vai me trazer doença, que vai me fazer ficar doente. Eu posso escolher. Eu tenho escolha. Eu posso escolher. Eu posso comer o que é bom, que é saudável. Eu posso comer o que é besteira, o que vai me trazer doença. Posso. Eu tenho essa liberdade, né? Então, depois a gente não pode reclamar, porque eu escolhi, eu quis assim, eu fiz assim. Aí lá no finalzinho a gente vai ter muita doença, vai ter muito sofrimento. Por quê? Eu escolhi assim. Então a gente tem essa liberdade de escolha, de escolher o bem ou o mal. Eu posso cumprir a lei ou eu posso descumprir. Eu posso enveredar no vício ou eu posso lutar contra o vício. E ele ainda diz aqui. E no finalzinho, depois que a gente faz as ações, que a gente faz as escolhas, o que acontece? Aí nós temos o mérito e a responsabilidade de tudo que a gente fez. O mérito daquelas coisas boas, positivas, né? É um mérito. Olha, eu venci esse vício, eu venci essa fraqueza, eu venci essa fragilidade do meu espírito, eu venci. Então é um mérito. No finalzinho, lá no finalzinho, a gente vê que venceu, que valeu a pena. Ou então a gente vai também ver, perceber as consequências das nossas escolhas erradas. Oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu escolhi isso? Por que eu fui por esse caminho? Por que eu não peguei o outro? Então, a gente vai arrepender de não ter feito as escolhas certas. Então, é isso que ele diz aqui. Então, nós vamos parar por aqui, porque a hora já está adiantada, e vamos continuar estudando o Evangelho. Se vocês tiverem oportunidade, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos estudando o Preces Gerais, Oração Dominical. Nós estamos aqui na prece. Começamos a estudar sobre a prece. No item 2, venha o vosso reino. Vamos estudar agora o terceiro parágrafo. Se vocês quiserem pegar o Evangelho, dar uma lida, dar uma analisada, porque aí, quando a gente vir semana que vem, se vocês quiserem até questionar, perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar. É só digitar aqui, tá bom? Então, que todos nós possamos fazer boas escolhas. É como aqui diz, Pai nosso que estais nos céus. Ó Pai amado, que nos criou, que está em todos os lugares do universo. Santificado seja o vosso nome. O seu nome é santo, meu Deus. Eu tenho que falar com cuidado. Ele é santo porque você é maravilhoso, porque você, meu Deus, é meu Pai, que me ajuda, que me ampara, que me dá força, que me sustenta. É você, meu Pai. Então, o nome de Deus é santo para nós. E venha o vosso reino, que o reino de Deus comece a fazer parte do nosso coração. Que nós possamos mudar
para que esse reino vá se instalando dentro de nós. E é através da nossa vivência, é através da nossa forma de pensar, de falar, de agir, que possamos refletir, né, nesta noite de hoje, nas nossas ações. Coloquemos sempre no lugar do outro. Se eu ver o outro em dificuldade, me coloco naquele lugar. Como seria eu naquela situação? E a gente vai sentir que a gente precisa de ajudar mais as pessoas, de mudar o nosso coração. Então vamos fazer a nossa prece, vamos orar, agradecer a Deus, o nosso Pai maravilhoso, bondoso, Pai querido, Jesus, Mestre, Irmão maior, Médico das almas. Cura-nos, Senhor, ampara-nos, esteja conosco em nossos lares, que o nosso lar, meu Deus, seja limpo, fluidifica o ar, as águas, os alimentos, dá um passe espiritual em nós, harmoniza-nos, o nosso espírito, o nosso corpo de carne, ativa os nossos centros de forças, as células doentes sejam retiradas, ó Pai. Coloca células novas, salutares. Ajuda, meu Deus, limpa-nos das larvas espirituais, que as formas pensamentos sejam limpas do nosso lar. Rogamos pela nossa família, consanguínea espiritual, pelos nossos pais, irmãos, esposa, filhos, netos, noras, genros, bisnetos, que toda a nossa família, meu Deus, aonde estiver, sejam todos alcançados, encarnados ou desencarnados, que sejam alcançados pelo teu imenso amor. Rogamos, Senhor, limpa, derrama chuva de pétalas de rosas brancas, possam cair aqui na nossa casa, por todos os lugares, em Paranaíba, no nosso estado, no nosso Brasil, no planeta Terra, que todo o planeta, o universo, seja banhado em bênçãos de saúde, de amor, de paz. Rogo, Senhor Deus, a todos que estão adoecidos em seus lares ou em seus leitos nos hospitais. Visita as pessoas que estão acamadas, adoecidas. Fortaleça os seus familiares, dá forças e bom ânimo e coragem. Visita os hospitais, os leitos, as enfermarias, os quartos, os apartamentos. Cuida de todos, ó meu Deus, ampara todos os corações. Rogo, Senhor Deus, em favor dos jovens, das crianças, do asilo, de tudo, Senhor, ampara, Senhor, que o nosso planeta possa evoluir, que possamos ser bons, abranda o nosso coração, que possamos ser mansos, humildes, caridosos, bondosos, a cada dia mais e mais. E assim, meu Pai querido, nós te agradecemos por esses instantes aqui. Esteja conosco, ampara-nos, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, que assim seja. Uma boa noite, fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Hoje atrasei porque eu tive que dar aula. Eu dei aula até às 7. Então, por isso que eu atrasei um pouquinho, nós fizemos às 7h30. Se Deus quiser, semana que vem, 7 horas firmes.
Aí depois já teremos o Natal e o Ano Novo. No Natal e no Ano Novo nós não teremos a nossa reunião, mas depois seguiremos firmes, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês.